mais frágeis, com menores reservas funcionais orgânicas. Então, espero que essa aula ajude vocês a aguardar alguns pontos-chave para quando vocês forem médicos, independente da área que escolham seguir, consigam praticar ações seguras no cuidado dos pacientes idosos que vocês atenderão. Espero estar compartilhando a aula certa. Vocês enxergam o slide com prescrição no idoso? Sim. Sim. Certo, então. Fiquei com a impressão que eu tinha pego a janela errada, mas vamos adiante. Bueno, vamos começar, então, com um caso clínico. Um caso clínico, ele é fictício, mas poderia ser real, certamente. Arthur e Rafael certamente vão identificar na memória casos semelhantes. O senhor J.O. é homem de 78 anos, ele é viúvo há 15 meses, e desde então ele foi morar com a filha, que é casada e tem 2 filhos. A filha traz o seu J.O. para a consulta porque ela vem percebendo que progressivamente ele tem apresentado perda de memória e episódios de alucinações visuais bastante ricas e períodos de confusão mental. A filha refere que, com essa aproximação maior com o pai, quando ele foi morar com ela conseguiu notar que ele tinha alguns padrões de desorganização durante o dia, repetia muito frases, histórias, perguntas, frequentemente perguntava por que ele estava naquela casa, e substancialmente nos últimos 9 meses ela percebe maiores lapsos de memória, se perdeu indo à padaria, que fica a menos de 50 metros da casa, vinha apresentando alterações comportamentais eventuais, principalmente no final de tarde, ficando um pouco mais agitado, até mesmo agressivo, mas principalmente com alucinações visuais que causavam sofrimento ao paciente, angústia e até um certo grau de combatividade com essas alucinações. Ele vem piorando gradativamente, como eu falei para vocês nesse período, e ela vem notando que essa perda é gradual, ela não é muito lenta, mas ela é gradual. É claro que ela, como eu disse para vocês, ela não tinha uma percepção tão próxima do pai antes, porque a mãe era uma pessoa funcional e provavelmente cobria os déficits que o pai vinha apresentando e não atribuíram, talvez, esses problemas que começaram talvez mais anteriormente, por achar que isso poderia ser algo da idade, enfim. Ela também percebe que o pai anda mais prostrado, na verdade, com mais anedonia, mais desanimado. Ela acha que ele está com menos força, percebe que ele tem tido uma lentificação do movimento, tremores assimétricos nos membros superiores, principalmente, certo grau de rigidez e instabilidade postural. E ele caiu 2 vezes nos últimos 6 meses, não houve nenhum trauma associado a essas quedas, foram quedas de própria altura, sem nenhuma lesão associada. Enfim, é um quadro que vem gerando bastante preocupação na filha, ela está imaginando que ele possa estar evoluindo com algum problema neurológico, e ela leva o paciente a atendimento em uma cidade do interior, em que o médico, então, complementando a história, identifica que ele tem hipertensão já de longa data, diabetes mellitus do tipo 2, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e hiperplasia prostática benigna e gonartrose. São condições crônicas que ele consultava muito eventualmente, mais por demanda mesmo,
são diagnósticos que nunca fizeram com que ele internasse ao hospital, que nunca tinham previamente limitado de forma significativa a vida dele. Mas para essas condições, ele consultava eventualmente na unidade de saúde, eventualmente com médicos particulares, principalmente em algumas clínicas populares, e essa era a prescrição do seu JO. Ele usava hidroclorotiazida, 25 miligramas, um comprimido pela manhã, amlodipino, está escrito errado, 10 miligramas de 12 em 12 horas, omeprazol, 20 miligramas, um comprimido pela manhã, metformina, 3 vezes por dia, AS no almoço, simvastatina de noite, doxazosina, 4 miligramas, um comprimido de noite, metoprolol tartarato, 100 miligramas 2 vezes por dia, glibenclamida 2 vezes por dia, zinco no capricho, né, que essa que era boa, 1 vez ao dia, e ibuprofeno para essas dores ocasionais que ele tinha quando exacerbava a dor da gonartrose. Então nós vemos já, pelo menos visualmente, uma grande quantidade de medicamentos e algumas pistas assim de que talvez a gente precise revisar essa prescrição de forma mais cautelosa. Entraremos mais adiante nesse mérito. Tem alguns medicamentos que parecem estar em posologias que não são recomendadas, omeprazol, por exemplo, na prescrição, e eu não encontro o dono do omeprazol na lista de problemas, medicamentos em doses altas, enfim, várias coisas aqui que me chamaram a atenção. Mas naquele momento do atendimento, o médico focou na queixa principal, né, como deveria, avaliou, escutou a história, fez um exame físico no paciente, viu que ele estava com a pressão em torno de 100 por 50, a frequência cardíaca dele em torno de 55, demais aspectos do exame não tinha nada rico, a ausculta cardíaca tinha um ritmo regular, não tinha sopros significativos, pulmão ok, abdômen ok, os membros inferiores, ele percebeu que um dos joelhos tinha um volume maior do que o outro, mas não tinha calor nem rubor, percebeu, quando pediu para o paciente se deslocar da cadeira até a maca de exame, uma dificuldade bastante grande do paciente se levantar sozinho. Quando ele se levantou, apresentou uma marcha de base alargada, com passos muito curtos e dificuldade de mobilidade, lentificado, enfim. Percebeu também rigidez nos membros inferiores, principalmente à esquerda. Era uma rigidez assimétrica, não era uma rigidez tão marcante, mas havia uma rigidez leve, e o tremor também igualmente mais intenso no lado esquerdo. Fez algumas testagens cognitivas, basicamente ele fez um Mini-Mental com uma pontuação de 18. Né? Então ele fala para a filha que, na opinião dele, o que ele tem é doença de Alzheimer, que ele pediria alguns outros exames para aumentar a probabilidade desse diagnóstico, mas achava também que talvez o paciente tivesse algum componente de doença de Parkinson associado. Lembrando que o paciente não teve doença de Parkinson ao longo da vida, pelo menos não tinha esse diagnóstico e não tinha essas queixas. Essas queixas, essas alterações, esses distúrbios do movimento, a bradicinesia, principalmente, aconteceram concomitantemente ao aparecimento do declínio cognitivo. Né? Porque isso é importante, a gente conversa mais adiante. Bom, os exames que ele pediu inicialmente não tinham nada de alterado, não tinha condições clínicas que pudessem responder por esses sintomas de forma secundária, não tinha hipotireoidismo, não tinha deficiência não tinha hipovitaminose B12, não tinha os exames sorológicos negativos, não tinha anemia, não tinha nada clinicamente que explicasse. Fez, inclusive, um exame de imagem do sistema nervoso central que não mostrou nenhuma alteração isquêmica prévia, pelo menos tinha microangiopatia,
periventricular, um paciente diabético, hipertenso, de longa data, enfim, mas nada que justificasse, né? Havia um padrão de atrofia cortical, principalmente frontotemporal, mas também algo que não era inesperado. Bom, diante disso, o colega faz o diagnóstico de doença de Alzheimer, de demência, na verdade, uma síndrome demencial, provável etiologia doença de Alzheimer, e prescreve 2 medicamentos para o paciente para tentar controlar a doença. Ele prescreve rivastigmina, que é um anticolinesterásico, 6 miligramas de 12 em 12 horas. Ele orientou que fosse começado 3 miligramas de 12 em 12 horas e que em 15 dias, se tivesse tudo bem, que se aumentasse para 6 miligramas de 12 em 12 horas. E para essas alucinações visuais que o paciente referia, o médico prescreveu quetiapina, que é um antipsicótico atípico, numa dose de 25 miligramas, um comprimido às 18 horas. Prescreveu e orientou para a familiar que essa era uma doença de evolução crônica e que achava que não tinha muito o que se fazer do ponto de vista farmacológico, mas esses medicamentos estariam indicados para ele, que ele prescreveu, e disse, olha, enfim, se precisar, voltem. Né? Então, a filha do seu JO o levou embora, comprou esses medicamentos, gastou um dinheiro bastante alto e começou a administrar conforme as orientações. Bom, mas o que aconteceu? Houve um problema. O paciente que já usava muitas medicações, né, um paciente com polimorbidades, começou esse novo medicamento nas doses recomendadas, ficou um pouco nauseado, né, após começar os medicamentos. A filha percebeu que essas náuseas pioraram ainda mais quando aumentou a dose do medicamento. Ela refere que não percebeu nenhuma mudança no padrão do paciente, seguia com as mesmas alterações cognitivas, as alucinações visuais no final do dia ainda existiam, mas ela notou que o pai andava mais sonolento do que o habitual, mais restrito ao seu quarto, menos interativo e principalmente com muita náusea, paciente com perda de apetite, náusea, reclamando também de dor abdominal. Então ela resolve mandar uma mensagem para o médico explicando a situação. Ele disse, olha, e ele explica que isso pode acontecer por causa do medicamento que ele prescreveu, então que ele prescreveria um outro medicamento para tentar ajudar a controlar o efeito colateral do medicamento anterior. Então, ele prescreveu metoclopramida. Ela começou a administrar, conforme orientado, 10 miligramas 3 vezes por dia, e ela percebeu que 2 dias depois, ele começou a ficar um pouco mais confuso, notou uma piora motora, achou que ele começou a ficar mais rígido, com mais tremores, e aí ela se assustou e levou ele novamente para avaliação. Então, o médico, avaliando o paciente, ele percebe realmente essa piora motora, acha que o paciente realmente está mais apático, né? E lembrando daquela hipótese diagnóstica inicial dele, que poderia ter um grau de doença de Parkinson associada ao medicamento, ele prescreve levodopa. Né? Começa com uma dose de meio comprimido 4 vezes por dia, né? Para tentar melhorar essas questões motoras, a bradicinesia, talvez essa hipoatividade do paciente. E também, como essas alucinações motoras não melhoraram muito, alucinações visuais, me perdoem, ele aumentou a dose da quetiapina. Né? E disse, olha, vamos testar agora com esses medicamentos, lembra aquela prescrição que ele já tinha, mais a rivastigmina, mais a quetiapina agora, 2 comprimidos no final da tarde, 6 miligramas da rivastigmina 2 vezes ao dia e levodopa 100/25, 4 vezes por dia.
A familiar, muito preocupada com o seu pai, segue à risca as orientações e começa a administrar a levodopa. Ela não percebe muita mudança no padrão motor, ela acha até que piorou um pouco, sim, e acha que ele está um pouco mais agitado, ele tem oscilações entre momentos muito hipativos, momentos muito hiperativos, algo agressivo, e percebe que o pai volta a nausear, que ele começa a piorar da náusea novamente, e ela liga para o médico e ele diz, então vamos aumentar um pouco mais a metoclopramida. Se ele está com náusea, a gente tem que combater a náusea, e aí a gente vai aumentar e deixa 1,5 comprimido da metoclopramida 3 vezes por dia. Ela segue a orientação, ele começa a piorar da confusão, piora a rigidez, já tinha aumentado a rivastigmina, as náuseas não cessam, o paciente começa a ficar muito fraco, a instabilidade postural piora, a rigidez piora, paciente mais confuso, tentando se levantar sozinho o tempo todo, um pouco mais perambulador, movimentos repetitivos, enfim, e num desses dias ele acaba, a filha, num minuto de distração, que foi buscar água para administrar um dos tantos remédios do pai, o seu JO cai dentro de casa e não consegue levantar. Cai sem perder a consciência, mas ele começa a gritar, a filha chama atendimento de urgência, ele é levado para o hospital e lá é identificada uma fratura do colo do fêmur. E então, seu JO, com aquela fratura no colo do fêmur, é levado prontamente para a cirurgia, para colocar uma prótese de quadril. A cirurgia precoce, acontece rapidamente, tudo funciona como tinha que funcionar, ele sai bem da cirurgia, vai para a sala de recuperação, vai para a sala de recuperação, mais acamado, em delírio, ele está bastante confuso, algo combativo, pessoal na sala de recuperação, aquele ambiente com aquelas luzes claras, cheias de barulho, enfim, paciente tentando sair da grade, acabam contendo o paciente no leito, e aí lembram que na lista de prescrições deles tinha quetiapina, mas aí eles fazem uma dose de haloperidol, depois administram quetiapina, enfim, ele entra em delírio, vai para o quarto, está nesse quadro de delírio, e lá pelo terceiro, quarto dia, ele desenvolve um quadro de TVP, uma trombose venosa profunda, se identifica uma assimetria nos membros, se faz uma avaliação, enfim, mesmo em vigência de um anticoagulante direto, ele faz o anticoagulante oral direto, ele faz esse evento de trombose no membro, então é associado a enoxaparina em dose plena, esse paciente, 2 dias depois, apresenta um sangramento digestivo alto, com hematêmese, e acaba falecendo na internação. É raro, mas acontece muito. Ufa, que agonia! Que agonia. E quantas vezes a gente já não viu isso acontecer, né? É o que a gente chama de cascata iatrogênica. Está aqui em cima o tempo todo alertando vocês de que isso vai acontecer. E nós temos que ter em mente que isso pode acontecer. Mas a gente vai conversar um pouquinho, né? Não precisem se assustar, porque esse é um evento prevenível. Essa cascata de eventos, essa cascata iatrogênica, que eu costumo brincar e chamar de cascata da desgraça, é algo que pode ser evitado. Então, vamos conversar sobre prescrição no idoso e ver o que tinha nesse caso, afinal, o que a gente poderia pensar para que o seu JO não tivesse tido esse desfecho tão trágico. Buenas. Até aqui tudo bem, gente?
Alguém tem uma pergunta sobre o caso? Tudo bem, professor? Muito triste, né? Não, calma que eu inventei essa história. O seu J.O. faleceu só no filme. Ufa, que alívio. Enfim. Então, eu vou começar falando para vocês sobre os gigantes da geriatria. Os 5 Is, que hoje já devem ser uns 20 Is, mas eu trouxe esses, que são os que têm maior impacto na qualidade de vida e no risco iatrogênico, que é incontinência urinária, instabilidade postural, são as quedas, imobilidade, insuficiência das funções cognitivas ou declínio cognitivo, e um dos grandes Is é a iatrogenia. A iatrogenia é um dano não intencional, deixando bem claro. Eu já ouvi algumas pessoas se referindo à iatrogenia como se fosse um erro. Não é um erro, a iatrogenia são consequências não intencionais conhecidas dos tratamentos. Elas são esperadas. Existe uma frequência em que elas acontecem, mas é fundamental que nós, como médicos, conheçamos bem as nossas condutas para que a gente possa antever esses potenciais iatrogênicos, para que a gente possa monitorá-los apropriadamente e, caso aconteçam, nós possamos intervir precocemente. E também identificar, em alguns cenários, risco iatrogênico tão grande que me faz voltar atrás e não tomar uma determinada conduta. Contextualizando, esse estudo é bastante ilustrativo, ele é um pouco antigo, mas eu gosto dele por essa característica ilustrativa. É uma meta-análise de estudos observacionais, cujo desfecho avaliado era a hospitalização por evento adverso de medicamentos. Ou seja, eles compilaram dados de estudos observacionais que avaliavam hospitalização por evento adverso, tanto em adultos quanto em idosos. Eles identificaram 17 estudos em idosos e 51 estudos que avaliavam a frequência de hospitalização por evento adverso, e também que tinham informações adicionais das causas dessas hospitalizações. Qual o fármaco potencialmente relacionado com o evento adverso. Eles identificaram na compilação de todos os estudos, os 51 mais 17, 68 estudos, que cerca de 5% das internações em emergências, 5% das hospitalizações tinham relação com efeito adverso de algum medicamento. E de forma mais significativa, eles demonstraram que naqueles estudos que incluíram pacientes idosos, a frequência de hospitalização por evento adverso era de cerca de 16%, contra 4,1% em pacientes mais jovens. Mas de forma mais interessante, esses dados aqui comparados, eles conseguiram demonstrar que essas internações aconteciam mais frequentemente entre idosos, porque eram mais frágeis, porque tomavam mais medicamentos, porque tinham mais comorbidades e porque tinham déficits cognitivos. Tudo dentro do esperado. Mas ao analisar mais profundamente esses dados, eles conseguiram demonstrar que 88% dos eventos que aconteceram em idosos e que levaram à hospitalização eram potencialmente preveníveis com ações simples, contra 24% nos pacientes mais jovens. Ou seja, uma grande parte dessas internações poderia ter sido evitada se alguns cuidados fossem tomados. Bom, a gente sabe que a idade é um fator de risco independente para a iatrogenia, e isso acontece por vários fatores. Bom, a gente tem ali a identificação do problema, não é algo desprezível, pelo contrário, é algo relevante. Se pensar que, digamos, cerca de 10% a 15% das internações hospitalares
entre idosos tem alguma relação com o efeito adverso de medicamento, né? E a gente entende que a população idosa é a que está em maior risco e é a que potencialmente pode ter redução de desfechos através de alguns cuidados. Né? Mas por que a idade influencia tanto no risco iatrogênico? Basicamente por algumas razões. Né? Razões intrínsecas ao idoso, né, que são as que eu apresento para vocês nesses quadros subsequentes, e outras que são extrínsecas, que a gente vai falar mais adiante. As alterações intrínsecas, elas estão relacionadas com as alterações fisiológicas do envelhecimento. Aqui não falo sobre alterações patológicas. É claro que nós separamos isso didaticamente. No mundo real, essas alterações fisiológicas se somam a alterações patológicas de condições clínicas bastante comuns, como, por exemplo, hipertensão, diabetes e aterosclerose, por exemplo, doença aterosclerótica. Mas, pensando num modelo fisiológico de envelhecimento, quais alterações poderiam interferir na farmacocinética dos medicamentos e quais seriam as implicações clínicas dessas alterações farmacocinéticas. Eu, de propósito, coloquei o quadro inteiro aqui, porque é o quadro que vocês encontram no livro do Fuchs, citado pelo Rafael, professor Rafael. Né? Então, aqui cito as alterações farmacocinéticas relacionadas à absorção dos medicamentos, que acontecem principalmente pela redução da secreção gástrica, por redução da motilidade do trato gastrointestinal, pela redução do fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal, o aumento do pH gástrico. Essas alterações elas não são tão relevantes assim, mas quando elas se associam a doenças e outros fármacos, né, a absorção pode sim se tornar significativamente alterada, em suma, retardando o tempo de ação dos medicamentos e também a concentração plasmática dos mesmos. Imaginem que num paciente com esse perfil de alteração fisiológica, a gente tem a doença péptica em cima, a gente tem o uso crônico de bloqueadores da bomba de prótons e assim por diante. A implicação clínica que precisa se avaliar a presença de fármacos intervenientes, tanto no pH gástrico quanto da motilidade do trato gastrointestinal. Aqui alguns exemplos. A distribuição dos fármacos também se altera. Né? A redução da água corporal total entre os idosos, né? uma redução da massa muscular e uma lipossubstituição dos tecidos. Uma maior permeabilidade de gordura na musculatura, maior quantidade de gordura intraabdominal, maior quantidade de gordura na medular óssea e assim por diante. E isso interfere diretamente na distribuição de fármacos, principalmente os fármacos lipossolúveis, aumentando o volume de distribuição, aumentando a fração livre de fármacos igualmente. Então, como implicação clínica, há que se evitar fármacos lipofílicos de meia-vida elevada. Um grande exemplo são os benzodiazepínicos de longa duração, o diazepam, por exemplo, que em jovens tem uma meia-vida cerca de 18 a 20 horas. Se estima que a cada ano de vida de um indivíduo, a meia-vida do fármaco se eleva em 1 hora. E estudos de farmacocinética conduzidos em idosos demonstram que a meia-vida passa de 80 horas. Isso é bastante significativo se a gente for pensar em efeitos adversos relacionados à impregnação do medicamento. Então, sempre pensar nesses medicamentos, pensar nas doses dos medicamentos também, principalmente aqueles que se ligam à albumina e que são lipofílicos. Há igualmente alterações do sistema metabólico, com redução do padrão de indução enzimática, redução da massa hepática, da função hepática.
Lembrando que a redução da função hepática, para ser clinicamente relevante, ela deve ultrapassar os 70% de perda. Então, mesmo que um indivíduo, que um idoso, uma pessoa idosa tenha função hepática, função renal normal, nós temos que imaginar que temos que saber, melhor dizendo, que há redução da reserva funcional orgânica, há redução enzimática do funcionamento metabólico, a alteração do funcionamento metabólico, que pode tanto reduzir a depuração hepática dos medicamentos, como aumentar o risco de interações medicamentosas, sobretudo pela via do citocromo P450. Medicamentos como fluoxetina, simvastatina, antidepressivos, anticoagulantes, antagonistas da vitamina K, como a varfarina, antidepressivos tricíclicos, enfim. Uma gama bastante significativa de medicamentos usados na prática usam essa via metabólica. E também, de forma bastante relevante, talvez a alteração fisiológica que tem mais implicação farmacocinética junto com a lipossubstituição dos tecidos, seja a redução da filtração glomerular. A redução do fluxo sanguíneo dos tecidos renais, redução da taxa de filtração, porque se estima que a população de néfrons em um indivíduo de 80 anos esteja reduzida pela metade. Por mais, de novo, que em condições ideais esse paciente não tenha problemas relacionados à disfunção renal, não tenha uma doença renal crônica clinicamente relevante, ele é um paciente com menor reserva renal e medicamentos acabam tendo potencial nefrotóxico maior, do ponto de vista clínico, né, porque mínimas injúrias renais podem romper esse limiar da funcionalidade renal e levar a aumento da concentração do fármaco ou nefrotoxicidade direta mesmo, né? Então, há que se atentar para o uso de fármacos com predominância de excreção renal, ajustar doses sempre que indicado, pensando tanto no potencial nefrotóxico quanto no aumento da concentração plasmática desses medicamentos que dependem da função renal. Aí eu cito antibióticos, anti-inflamatórios não esteroides, diuréticos, opioides e a varfarina mais uma vez aparecendo. Concluindo essa parte da relação intrínseca da iatrogenia com os pacientes mais velhos, vamos resumir que o envelhecimento fisiológico pode se associar a alterações farmacocinéticas relevantes, com o aumento da meia-vida dos fármacos, aumento da concentração plasmática, ou seja, picos farmacológicos maiores, maior potencial de interação medicamentosa, por essa razão metabólica, mas também por outras razões que conversaremos agora. Esse risco iatrogênico, ele depende dessa interação entre a vulnerabilidade e o medicamento em si. Há medicamentos que são de baixo potencial iatrogênico, há medicamentos que são de alto potencial iatrogênico. Há pacientes, mesmo idosos, que são menos vulneráveis e há aqueles que são muito vulneráveis. A interação entre esses dois fatores, a predisposição e o fator desencadeante, é que vai gerar um evento iatrogênico mais significativo. Essa é uma figura, na verdade, é uma figura que tenta trazer de forma visual essa interação entre o estímulo nocivo e a vulnerabilidade. Quanto maior o estímulo nocivo, eu posso ter
eventos iatrogênicos significativos em indivíduos de baixa vulnerabilidade, por exemplo, um antibiótico com potencial de causar encefalopatia em dose alta em alguém que nem seja tão vulnerável, pode acabar desenvolvendo um evento neurológico agudo. E pacientes que são muito vulneráveis, medicamentos de baixo potencial iatrogênico podem causar iatrogenia, como metoclopramida, por exemplo, citado anteriormente. Enfim, e há um outro fator que está diretamente relacionado à interação farmacológica, ao maior risco de interação farmacológica, mas principalmente um fator, é um marcador de aumento de risco para a iatrogenia, que é o que se chama de polifarmácia, que é o uso concomitante de muitos medicamentos. Esse é um conceito heterogêneo, há quem diga que é o uso concomitante de 4 ou mais medicamentos, há quem diga que são 5 medicamentos, há quem defenda que a polifarmácia ela só é relevante quando, dentre os fármacos em uso, há fármacos com ação anticolinérgica e com ação hipnótico-sedativa, principalmente os medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Mas, via de regra, o conceito mais utilizado é o uso concomitante de 5 ou mais medicamentos. Esses são dados do Boletim de Segurança Canadense do uso de medicamentos para a segurança do paciente. Quantos medicamentos os pacientes canadenses estão tomando? 2 a cada 3 que têm mais de 65 anos usam pelo menos 5 medicamentos diferentes. 2 a cada 3. E 1 a cada 4 usam pelo menos 10 medicamentos prescritos diferentes. E entre aqueles que tomam 10 ou mais medicamentos, 20% deles têm 65 a 74 anos, 32% 75 a 84 e 40% aqueles que têm mais de 85 anos. Enfim, entre os idosos mais vulneráveis, que são os acima de 85, quase a metade deles usa quase 10 medicamentos, 10 ou mais medicamentos. Então, é claro que isso acontece porque eles são mais doentes, isso acontece porque eles têm mais doenças diagnosticadas, mas é exatamente o público mais vulnerável que precisa de mais medicamentos. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês que o número de medicamentos em si não é o maior problema. O maior problema é o uso inapropriado de medicamentos. Medicamentos que têm alto risco iatrogênico, medicamentos que não se justificam, medicamentos em doses elevadas, o escalonamento de doses inapropriados, tudo isso influencia diretamente no risco iatrogênico, até mais do que o número em si, mas principalmente o uso de medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Bom, então nós temos os fatores intrínsecos, nós temos um fator extrínseco já citado, que é a polifarmácia, o uso de muitos medicamentos, e isso por si só já é um problema, porque não só porque há interação farmacológica, mas imaginem pessoas já com algum grau de limitação cognitiva, pessoas já com algum grau de fragilidade, com déficit visual, com déficit auditivo, eventualmente com alguns déficits de compreensão das orientações, tendo que tomar 10 ou mais medicamentos. Então, o erro de tomada é algo também muito relevante. E um terceiro fator é o uso de medicamentos inapropriados para idosos. Ressaltando, eles são potencialmente iatrogênicos, mas eles não são proscritos. A prescrição deles não é proibida. Pode-se prescrever, mas alguns critérios e ferramentas disponíveis nos ajudam a identificar quais são os fármacos que têm maior potencial iatrogênico
para que nós, sempre que pensarmos em prescrevê-los, monitoremos atentamente o paciente e orientemos os familiares e o próprio paciente desses potenciais riscos, para que eles possam servir de alerta caso algo de errado comece a acontecer. Entre esses critérios tem o Drug Burden Index, que na verdade ele é um critério complexo, que avalia principalmente carga de medicamentos anticolinérgicos e hipnóticos sedativos, que a gente usa pouco na prática, se usa mais em pesquisa, mas são 3 critérios que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que são bastante úteis. É o critério Stop-Start, 2 P's mesmo, é Stop/Start, a escala de risco anticolinérgico, que tem no UpToDate, é só colocar lá risco colinérgico que vocês vão encontrar. Os fármacos são apresentados em cruzes de risco, de 1 cruz até 3 cruzes, e aí a gente consegue entender quais são mais potencialmente iatrogênicos do que outros. E os critérios de Beers, que são os mais divulgados, são os critérios derivados de um consenso de especialistas que foi abarcado pela Associação Associação Americana de Geriatria nos anos 90, que listava medicamentos potencialmente inapropriados para pessoas mais velhas. Esses critérios foram diversas vezes revisados, o formato de apresentação remodelado. Eu vou mostrar brevemente um exemplo de como ele se apresenta hoje em dia. E o ACOVE Project é um projeto, na verdade, de orientação de prescrição segura. Colocando no Google ACOVE Project, vocês vão chegar no site e lá vão ter várias dicas de prescrição segura, de monitoramento de alguns fármacos que estão frequentemente mais associados à hospitalização por eventos adversos, enfim. Bom, esses são os critérios de Beers. Eles foram revisados a última vez no ano passado, e a tabela dele apresenta tanto a categoria farmacológica e seus representantes, com as recomendações racionais, qualidade de evidência e grau de recomendação. Por exemplo, evitar com alto grau de recomendação, qualidade de evidência moderada, evitar usar em idosos antihistamínicos, como, por exemplo, prometazina, hidroxicizina, difenidramina, dexclorfeniramina. São medicamentos que aumentam substancialmente o risco anticolinérgico, aumenta risco de quedas, aumenta risco de confusão mental. Então, pacientes vulneráveis, principalmente, há que se evitar. E daí tem uma série, que começando pelo A, vai até o Z, é uma lista extensa de medicamentos. Boa parte desses medicamentos já não são usuais à prática, e muitos deles não são mais nem disponíveis aqui no Brasil. Mas muitos deles, esses que eu citei agora há pouco, ainda são muito utilizados, mesmo diante de opções que têm menor potencial anticolinérgico. E há também, dentro dos critérios de Beers, tabelas de relação da interação entre doenças e medicamentos. Por exemplo, insuficiência cardíaca. Que fármacos costumam ter uma interação negativa com a insuficiência cardíaca ao ponto de gerar desfechos significativos dessa doença? Por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides. O uso de anti-inflamatórios não esteroides se associa ao aumento do risco de hospitalização por insuficiência cardíaca. Evitar usar glitazonas, existem outros medicamentos como cilostazol, dronedarona, que devem ser evitados. Risco de delírio, os anticolinérgicos, paciente que já está em delírio, evitar benzodiazepínico, clorpromazina, prometazina, sedativos, hipnóticos,
porque podem piorar, perpetuar o delírio, e assim por diante. No livro tem essa tabela, vocês podem acessar igualmente, pacientes com risco de quedas, com doença renal crônica, enfim. Mas qual o impacto da gente ativamente buscar esses fármacos que são potencialmente inapropriados? Esse estudo, publicado em 2005, demonstrou que há um aumento do risco de hospitalização e morte em idosos institucionalizados que usavam drogas potencialmente inapropriadas, identificadas pelos critérios de Beers. Já em idosos da comunidade, aumenta o risco de hospitalização, mas não de morte nesse estudo. Mas eu trago esses dados para contrapor com algo que é bastante importante. Nós temos, sim, que lembrar dos fármacos potencialmente inapropriados, nós temos, sim, que lembrar que em algumas doenças, alguns medicamentos são potencialmente mais nocivos, e que nós temos que evitar. Mas esse estudo, publicado no New England em 2011, mostram quais os fármacos principalmente associados à internação hospitalar por evento adverso em idosos. E os principais fármacos associados à hospitalização por evento adverso são a varfarina, as insulinas, antiplaquetários orais, hipoglicemiantes orais, opioides e digoxina. Esses são os principais fármacos. Se vocês, quando vocês passarem pela parte prática, estiverem passando de novo, voltarem à prática hospitalar, tentem prestar atenção nos rounds e entender qual paciente internou potencialmente por um efeito adverso de medicamentos. É bastante frequente percebermos que a vinda do paciente à emergência foi motivada por uma hipoglicemia, ou por um sangramento, ou por delírio relacionado a medicamentos, eventos cardíacos, gastrointestinais relacionados a medicamentos. E esses fármacos, até pouco tempo atrás, esses que mais causam idas à emergência, até porque são amplamente utilizados, né? E aqui eu colocaria ainda medicamentos antihipertensivos. Esses fármacos são muito usados, por isso eles geram um maior número de internações. Mas eles não costumam fazer parte das listas de medicamentos sob maior risco. No ACOVE Project, isso está bem descrito, né? A identificação desse fenômeno, de boa parte dos medicamentos que causam a ida à emergência, não estar nos principais critérios de risco e de prescrição inapropriada, como os próprios critérios de Beers, essa era a versão de 2010 dos critérios de Beers, fez com que outras ações fossem tomadas. Inclusive, os próprios critérios de Beers se modificaram para incluir recomendações de monitoramento do uso desses medicamentos para evitar internações hospitalares desnecessárias. Entre aquelas 88% dos eventos evitáveis, né, estão certamente muitos eventos desses relacionados aos medicamentos aqui apresentados. O aumento de dose de insulina, ou um paciente que começou com algum evento agudo e diminuiu a ingesta alimentar, ou um paciente que modificou a dose de varfarina, ou que tomou algum medicamento que interferiu com a varfarina, ou algum alimento que interferiu com a varfarina, causando intoxicação cumarínica, sangramento e vindo à emergência, e por aí vai. Bom, é bastante coisa, né? Então vamos dar uma respiradinha e vamos adiante. Falamos, então, das alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, como essas alterações interferem na farmacocinética dos medicamentos, como essas alterações
potencialmente aumentam a meia-vida dos fármacos, a concentração plasmática e o risco de interação farmacológica, e avaliamos alguns outros fatores extrínsecos que podem aumentar o risco de iatrogenia, sendo a polifarmácia um deles, sendo medicamentos de alto risco iatrogênico outro deles. Seguindo nessas listas de medicamentos, essas listas de identificação de prescrições inapropriadas, eu destaco para vocês esse critério que eu particularmente gosto bastante, que é o STOP 2 START. É a versão revisada do STOP START, que não aponta somente medicamentos que devem ser evitados em idosos, mas aponta também medicamentos que frequentemente não são prescritos quando deveriam ser prescritos. Ou seja, são critérios que me permitem avaliar criticamente, me ajudam, na verdade, a avaliar criticamente a prescrição farmacológica, buscando não só fármacos que tenham alto risco iatrogênico, mas também a ausência de medicamentos que estariam indicados e que poderiam prevenir eventos nesses pacientes, hospitalizações ou morte. Por isso, STOP e START. O STOP relacionado à prescrição inapropriada, né, é uma ferramenta de screening para alertar os medicamentos para o tratamento correto. O mesmo o START, mas aqui uma ferramenta de screening para evitar a subutilização de medicamentos que estariam indicados. Uma ponderação entre os dois, buscando o que se chama de prescrição apropriada. A lista está aqui, a apresentação está gravada, esses critérios estão disponíveis na internet, vocês não precisam, isso é mais para demonstrar como exemplo e não para que vocês leiam esse quadro, mas, por exemplo, cuidar o risco, o uso do AS em pacientes com doença péptica, né? Evitar doses de AS maior a 150 mg por dia, exceto em situações muito específicos, né? Varfarina, no primeiro episódio de trombose, de uso contínuo, né? Uso contínuo de varfarina num primeiro episódio, e os critérios START, que eu particularmente gosto mais, né? Teórico, a animação não funcionou, mas no sistema cardiovascular, varfarina na presença de fibrilação atrial e alto risco de AVC, talvez esse seja o campeão de subprescrição, né? Há dados populacionais, inclusive brasileiros, que demonstram que dos pacientes que têm indicação de anticoagulação por fibrilação atrial, idosos com fibrilação e risco de AVC, menos de 5% são anticoagulados. O nosso meio é muito diferente disso. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nós recentemente concluímos um estudo e 78% dos pacientes que têm indicação estão anticoagulados. AS na presença de evento coronariano ou de doença cerebrovascular já ocorrida, ou seja, prevenção secundária de AVC, de cardiopatia isquêmica, enfim, diversos outros medicamentos. Esses medicamentos não devem os idosos não devem ser privados dessas prescrições, exceto se houver, sim, um desbalanço entre o potencial risco e o benefício. Isso pode acontecer principalmente naqueles idosos mais frágeis e com prognóstico reservado. Então, assim, não é um mantra, não é uma regra, mas é algo para nos desafiar a pensar em prescrição apropriada, não só pela ótica da prescrição inapropriada de fármacos, mas também na subutilização de tratamentos com claro benefício demonstrado em estudos clínicos randomizados e bem conduzidos. Nossa, saiu
Agora, que pena que eu não me dei conta disso. Enfim. Bom, mas qual é o impacto disso, né? Esse aqui é um estudo que usou como base os critérios Stop-Start e viu pacientes que identificou pacientes que entravam na categoria de underuse, ou seja, subutilização, e aqueles que subutilizavam medicamentos tinham um prognóstico pior do que os que usavam os medicamentos que deveriam ser prescritos. Já no uso inapropriado, também as curvas se separam de forma significativa, mas a gente vê que a mortalidade ela acaba sendo quase 10% maior entre aqueles que usam medicamentos inapropriados. Em relação à hospitalização, mesmo fenômeno, mas vejam aqui como chama a atenção que para hospitalizações, a subutilização de medicamentos se associa mais frequentemente a esse desfecho do que o uso inapropriado de medicamentos. Muito provavelmente porque a subutilização de medicamentos na insuficiência cardíaca, no DPOC e no diabetes mal controlado, gera mais frequentemente hospitalizações repetidas. Mas é algo que a gente deve lembrar. Então, não esqueçam da subutilização. É claro que grande parte das vezes o overuse, ou o uso inapropriado, é mais chamativo, mas nós temos igualmente que atentar para um risco de hospitalização 30% maior entre aqueles que não usam medicamentos que deveriam estar usando. Bom, diante disso que eu falei para vocês, eu vou tentar resumir o que a gente pode fazer, ponderando todos esses fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, e usando como pano de fundo o caso que eu apresentei lá no começo, retomando, de um senhor que apresentou alterações cognitivas e, junto com ela, alterações motoras, né? E essas alterações, e também com alucinações visuais, recebeu prescrições e foi lançado a um ciclo de prescrições em cascata, foi lançado em uma cascata de prescrições de eventos iatrogênicos que culminou com sua morte. Quando a gente vai prescrever medicamentos para um paciente idoso, principalmente um paciente idoso vulnerável ou alguém com síndrome de fragilidade já identificada, o maior receio é a cascata de eventos, né? A gente tem que ter isso em mente. Todo o ato de prescrição deve ser acompanhado de racional clínico, de racionalização, de raciocínio, de ponderação, de busca de evidência que sustente prescrição, identificação dos riscos individuais, identificação dos potenciais benefícios para aquele paciente, e sempre considerando que nesses pacientes geriátricos que têm polimorbidades, estão expostos à polifarmácia, maior risco de interação, maior risco de evento adverso, um novo tratamento que entra nessa equação pode sim gerar um novo sintoma, um novo evento, que pode desencadear o uso de um novo medicamento. E aí a cascata se torna um ciclo sem fim. É um ciclo vicioso que pode, como aconteceu com o nosso paciente, o senhor JA, culminar com uma morte iatrogênica. É uma morte, de novo, não intencional, medicamentos que se justificariam por indicação, mas que alguns processos inapropriados ou mais descuidados levaram a um SPIN até a morte do paciente. E isso é o que nos causa pânico, né? É tudo que a gente não quer, como médicos, é causar dano a alguém. É um dos nossos princípios fundamentais, a medicina não causar o mal. E a gente tem como viés cognitivo querer ajudar. E muitas vezes a gente acaba introjetando
que a melhor forma de ajudar alguém é pedindo um exame e é prescrevendo um medicamento. Né? Em algumas situações isso sim é verdade, né? Mas a gente também tem que entender que às vezes a melhor ação é acompanhar, é examinar, é observar, é pensar em cima do caso, para não correr o risco de se apaixonar por um diagnóstico, para não correr o risco de limitar as hipóteses diagnósticas, para não correr o risco de prescrever medicamentos sem indicação, e também prescrever medicamentos que, mesmo que tenham indicação, são potencialmente iatrogênicos para aquele paciente que tem doença renal, que tem insuficiência cardíaca, que tem DPOC, que tem demência, que já teve delírio, enfim. Tudo isso tem que estar no pacote. O raciocínio clínico ele tem que ser amplo, ele precisa ser crítico, né? E muitas vezes nós precisamos lançar mão do ceticismo científico para que isso nos provoque a buscar justificativas fortes para prescrever um medicamento. Isso precisa cada vez mais crescer dentro de nós médicos. E eu tenho certeza que a geração de vocês, eu tenho esperança, principalmente, que a geração de vocês pense assim, para que não aconteça o que vem acontecendo agora e que se tornou tão evidente durante a pandemia, né? A crença em medicamentos, a descrença na crítica científica. Então, uma pequena mensagem antes da gente finalizar, juntando o nosso caso clínico com a aula de hoje. O que fazer? O que a gente precisa fazer para parar a cascata iatrogênica, para que uma desgraça não aconteça? Como aconteceu com o seu JO. Eu tenho uma polimorbidade, eu preciso iniciar um novo medicamento. Vamos parar e pensar qual a melhor escolha, né, para esse caso. Às vezes, a melhor escolha é não prescrever o medicamento, é observar, é acompanhar, é principalmente orientar, educar o familiar o paciente, a sua família, prescrever medidas não farmacológicas e prescrever, sim, medicamentos quando tiver indicação, ponderando a melhor escolha, e a melhor escolha ela deve sempre partir do fármaco de maior benefício. Fármaco se avalia por benefício. Risco é importante na ponderação, mas eu não posso prescrever um medicamento, porque mal ele não faz. Não me interessa medicamentos que mal não fazem. Nós queremos medicamentos que reduzam desfechos. Então, nós temos que usar, nesse momento, a medicina baseada em evidência, e a medicina baseada em evidências de alta qualidade. Vivemos um momento de evidenciopatia, e, como eu costumo dizer, evidenciolalia. Todo mundo tem uma evidência embaixo do braço, mas não é qualquer evidência que justifica a colocação de um medicamento no rol terapêutico de qualquer doença. São as evidências de alta qualidade. E para cada situação nós temos delineamentos específicos. Para a prescrição de medicamentos, o delineamento é ensaio clínico randomizado. Então, a escolha parte. Se eu escolher bem, eu posso evitar a cascata. Por exemplo, o nosso paciente que tinha o Arthur pode falar bem desse fenômeno que a gente encontra na prática clínica, que é o diagnóstico de doença de Alzheimer e doença de Parkinson concomitantemente. As duas coisas apareceram, tanto o problema cognitivo quanto o problema motor, a bradicinesia ao mesmo tempo. E tem um terceiro diagnóstico que pode entrar. O paciente ele começa a ficar muito agitado, muito agressivo, eles dizem que ele é bipolar junto. E esquizofrênico. Então, pode ser 4 diagnósticos do mesmo, porque ele é bipolar com componente psicótico, né? Tem mais essa ainda. Né, Arthur? Então, assim,
Esse quadro clínico não é o objetivo dessa aula, isso não é uma aula de neuro, até porque senão o Arthur estaria dando essa aula para vocês. O paciente que tem uma demência evoluindo junto com um sintoma motor, isso levanta algumas hipóteses diagnósticas, e entre delas, talvez a mais provável seja a demência pela doença por acúmulo de corpos de Levy, né? E essa é uma doença que, caracteristicamente, se associa à piora de sintomas com a prescrição de antipsicóticos e medicamentos com ação anticolinérgica, né? E é um tipo de doença em que não há qualquer evidência de benefício, mesmo estatístico, do uso de anticolinestérásicos. Então, assim, a melhor escolha para esse paciente, muito provavelmente, seria não prescrever nenhum medicamento para o seu JO. Mas ele recebeu o anticolinesterásico, né, que foi rapidamente progredido, isso é algo que a gente tem que cuidar, né? Psicofármacos, tem que se ter cuidado na elevação de dose, idealmente nesses pacientes mais velhos e mais vulneráveis, começar até com subdoses, para que ele se acostume primeiro com a tomada do medicamento, para depois a gente começar com mínima dose terapêutica. É claro que buscando um alvo terapêutico significativo, né? Não se para no meio porque, como disse, lamentavelmente, um colega uma vez, que geriatria é uma especialidade fácil, é só dar metade da dose e um beijo no paciente no final da consulta. Não é isso, né? Faz parte do processo de segurança farmacológica, é claro que, quando possível for, começar com doses baixas e progredir, né? Eu não vou fazer isso, por exemplo, num caso de sepse e um paciente com função renal preservada. Não vou começar com metade da dose do antibiótico, vou entrar com dose plena. Mas, em situações clínicas, principalmente de manejo de doenças crônicas, essa é uma boa estratégia para evitar a cascata iatrogênica. Bom, já falamos de escolha do medicamento, né? Depois que eu prescrevi, se eu decidi prescrever, mesmo que eu quisesse ter prescrito rivastigmina e quetiapina para o paciente, primeiro, evitem sempre prescrever 2 psicofármacos ao mesmo tempo, porque se ele tiver efeito adverso, a gente não vai saber qual está causando. Então, sempre que possível for, claro que essa regra ela vale muito para psicofármaco, mas serve para qualquer medicamento, evitem prescrever mais que um medicamento por vez. Claro, no cenário do SUS, às vezes a gente não consegue, então, prescrevam um medicamento e o outro, e orientem começar o outro depois, ou comece os dois em dose baixa, progride um antes que o outro, enfim. Claro, falando no cenário de pacientes mais vulneráveis. Lembram que eu tenho que ter vulnerabilidade e risco para gerar iatrogenia. Mas se eu resolver prescrever, eu tenho que saber quais são os principais eventos adversos, pelo menos da principal gama de medicamentos que eu prescrevo, para orientar a família e o paciente de quais são os sinais de alerta para problemas relacionados àquele medicamento. Sim, temos que cuidar para não ser muito alarmistas também, mas algum grau de orientação e educação a gente precisa dar. E é fundamental que a gente explique antes disso por que aquele medicamento está sendo prescrito. Não é incomum o paciente não tomar o medicamento porque ele não tem a mínima ideia do porquê que ele toma aquele medicamento. Bom, e se eu prescrevi, eu preciso reavaliar, principalmente se a prescrição é de um fármaco que tem potencial efeito adverso que possa levar a complicações maiores. Por exemplo, começar com insulina. Eu preciso reavaliar esse paciente com maior brevidade. Começar um anticoagulante oral. Eu preciso reavaliar em um curto espaço de tempo. Começou um psicofármaco? Também. Então, reavaliar é importante. E reavaliar, por exemplo, impediria que o efeito adverso do medicamento gerasse uma nova prescrição. Talvez, reavaliando com mais atenção, com mais cuidado, o médico do seu JO se desse conta que talvez os efeitos adversos que ele estivesse vendo fossem relacionados ao medicamento. E, em vez de prescrever o que a gente chama de contraveneno, ele teria reduzido a dose do medicamento, ou suspendido o medicamento, e assim a cascata teria sido evitada.
Falei de checagem e alerta. Checagem e alerta, isso parte da educação do paciente e também da educação do médico que prescreve. Há que se conhecer os eventos adversos, os efeitos adversos mais frequentes, né? Se houver um evento adverso, eu preciso intervir. E intervir não significa uma nova prescrição, mas eu posso reavaliar a troca do medicamento. Se existem outras opções terapêuticas, ou inclusive recomendar a própria suspensão do medicamento. Se eu fizer isso, de novo, eu bloqueei o ciclo. Tem vários pontos que eu posso bloquear a cascata, né? Se eu não prescrevi, eu não comecei um novo tratamento, eu não comecei um novo sintoma, que no caso desse paciente que tinha vulnerabilidade neurológica, pelo declínio cognitivo, mais as alterações motoras extrapiramidais, que recebeu prescrição de um anticolinesterásico, de um antipsicótico com ação anticolinérgica, que pioraram o distúrbio motor e causaram náusea, né, eu teria evitado a prescrição da metoclopramida, que é um antiemético que tem, que frequentemente causa efeitos extrapiramidais, piora o distúrbio motor. O paciente piorou o distúrbio motor. E o que o médico fez? Prescreveu levodopa, porque ele entendeu que aquela piora motora se associava ao que ele suspeitou ser doença de Parkinson. Então ele começou a levodopa, que é o tratamento da doença de Parkinson, mas que não funciona na doença de Levy. Há alguns estudos que sugerem a potencial tentativa do uso da levodopa para aliviar os sintomas motores e melhorar a qualidade de vida do paciente. Não é nada sustentado por evidências robustas, mas eventualmente pode ser feito. Mas eu tenho que saber que eu estou usando em um cenário de baixa probabilidade de resposta e que qualquer evento adverso que eu possa minimamente relacionar esse fármaco deve desencadear a desprescrição do fármaco. E não, como o nosso colega fez, de aumentar a dose da metoclopramida. Porque levodopa, um dos principais efeitos adversos da dopamina perifericamente e também central é causar distúrbios gastrointestinais e náusea, que são os mesmos sintomas que a rivastigmina pode causar. E o colega aumentou a metoclopramida. Com isso, ele piorou não só os sintomas motores agora, mas como o paciente vinha um pouco mais confuso e aumentou também a quetiapina, o paciente piorou cognitivamente. Ele piorou cognitivamente, piorou do ponto de vista motor. A hipersensibilidade motora aos antipsicóticos é uma característica da doença de Levy também. E aí o paciente caiu. O paciente caiu, quebrou a perna, começou um anticoagulante direto e teve uma TVP. Por que eu falei isso para vocês? Porque às vezes as pessoas entendem que estão prescrevendo um medicamento e magicamente eu livrei aquele paciente do desfecho relacionado para o resto da vida dele. Não é assim. Os fármacos, eles têm o seu potencial benefício, que precisa ser entendido a lógica da redução de risco absoluto. E que ponderando, fazendo uma medida ponderada, uma razão, melhor dizendo, dessa redução absoluta de risco, eu entendo o que é número necessário tratar para evitar um desfecho, né? Ou seja, mesmo em pacientes que tomam medicamento, o desfecho pode acontecer. O benefício do tratamento ele é entendido quando acontecem menos desfechos no grupo tratado do que no grupo controle. Mas não significa que o paciente foi libertado de um potencial desfecho depois que ele recebeu o medicamento. Se nós entendermos que nós estamos prescrevendo um medicamento e automaticamente eu estou livrando o paciente dos desfechos no futuro, ou que eu estou obrigatoriamente a melhora sintomática se relaciona ao medicamento, isso incorre em algo que se chama ilusão de tratamento. Então tenham cuidado com isso. Lembrem, aceitem a incerteza e lembrem que os medicamentos têm seu NNT e têm o seu NNH, mas a gente sempre parte do benefício.
enfim. O paciente teve a TVP mesmo usando um anticoagulante direto no pós-operatório da cirurgia de quadril, que é uma conduta bastante usual, está indicado para reduzir o risco de trombose venosa profunda no pós-operatório, principalmente nos primeiros 20, 30 dias, mas ele teve evento e foi anticoagulado. Só que então ele ficou duplamente anticoagulado e ele sangrou. Isso poderia acontecer? Poderia. Era um risco que nós conhecíamos? Sim, mas naquele momento a ponderação é de que o maior risco diante de uma trombose venosa profunda proximal é que ele tivesse um evento tromboembólico pulmonar. Então foi prescrito. Mas aconteceu o sangramento e, infelizmente, o paciente morreu. O grande problema seria a gente simplesmente ignorar que isso poderia acontecer. A mágica do tratamento e nevoar o nosso pensamento das incertezas e nos impedir de monitorar apropriadamente. Talvez esse paciente tivesse caindo a hemoglobina dele, mas aquilo não me acionou um alerta, porque eu ignorei o potencial iatrogênico do tratamento que eu estava prescrevendo. Então, assim, isso é complexo, não é para vocês se assustarem, porque isso faz parte do desenvolvimento de vocês como médicos. Conseguir, ao final do curso, e às vezes até anos depois, eu vou dizer para vocês que até hoje eu ainda tenho, todos nós, e certamente isso vai continuar acontecendo comigo, com o Rafael, com o Arthur, a gente está aprendendo, nós estamos aprimorando, aguçando as nossas habilidades clínicas para conseguir fazer isso da melhor forma possível e na maior parte das vezes possível. Então, mas, se vocês partirem do pressuposto que existe risco iatrogênico, que vocês saibam identificar quem são os pacientes que estão sob maior risco iatrogênico e que vocês precisam, sim, monitorar efeito adverso e não desencadear essa cascata da desgraça, é o ponto de partida. Isso a gente reduz a nossa, de certa forma, a arrogância médica, com os dois pés no chão, usando a cabeça, raciocinando e tomando as melhores decisões para cada um dos pacientes que vocês atenderem daqui para frente. Sem esquecer que vocês estão prescrevendo medicamentos porque houve demonstração de benefício em um delineamento apropriado e, para aquele paciente, esse potencial benefício é maior do que o potencial risco. Finalizando, deixo algumas dicas para prescrição segura que não servem só para pacientes idosos. Isso são dicas de prescrição segura para qualquer paciente. Jamais prescrevam um medicamento que não tem indicação. E se vocês pegarem a prescrição de um paciente, como eu digo para os residentes, e não encontrarem o dono do medicamento na lista de problemas, pensem se esse medicamento não deve ser desprescrito, se ele não deve ser retirado da prescrição desse paciente. A indicação, usem a melhor evidência, e não é só o tipo de delineamento, mas é a evidência de alta qualidade, a melhor evidência de alta qualidade para justificar a prescrição. Por mais que nós estejamos acostumados a entender que uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados está acima hierarquicamente de um ensaio clínico randomizado no nível de evidência, isso nem sempre é verdade. Eu posso ter meta-análises de um monte de ensaio clínico ruins, interferindo no resultado, ou puxando o diamante da meta-análise para o lado contrário do melhor ensaio clínico randomizado, da evidência de alta qualidade. Então, cuidem isso. Escolha certa, escolher o melhor tipo, o tipo mais seguro para o meu paciente. Mantenham sempre a lista de medicamentos desses pacientes atualizado, incluindo os fármacos não prescritos. Eles usam
fitoterápicos, eles usam chás, ervas, medicamentos prescritos por outros médicos. Né? Há um fenômeno também, além das polimorbidades, que são os polimédicos. E como diz o Andri, colega nosso, tem um problema maior, que são as polivizinhas e as policomadres, que prescrevem bastante também. Então, se atentem aos fármacos não prescritos. Busquem ativamente essa informação. Orientem e reorientem sempre ao final da consulta a prescrição. Não assumam que o paciente entendeu. Façam um recall da informação. E a partir do recall, reorganizem a prescrição e reoriente o que vocês imaginam que o paciente não entendeu de forma apropriada. Verifiquem a concordância da prescrição. Concordância é o que se chama de adesão com conformidade. O paciente está tomando exatamente o que está prescrito, da forma como está orientado. Né? E monitorar e reavaliar é importante. Muitos medicamentos perdem a sua indicação ao longo do tempo, ou porque a doença avança para outro estágio, ou porque o paciente melhorou daquela doença e não apresenta mais aquela condição, ou porque outras coisas aconteceram e, neste momento, por exemplo, o prognóstico do meu paciente é tão reservado que não justifica eu manter fármacos com o intuito de evitar desfechos daqui a 2 ou 5 anos. Então, reavaliem a prescrição sempre, em toda consulta, e desprescrevam o que não for mais necessário e o que não estiver propriamente ou devidamente indicado. Né? E fecho com essa frase que eu não conheço o autor, mas ela aparece em diversos artigos, inclusive no UpToDate, que é: na avaliação de um paciente idoso, um novo sintoma deve sempre ser atribuído a efeito adverso de um fármaco até se prove em contrário. É claro que esse é um diagnóstico de exclusão, mas ele deve estar sempre entre as hipóteses diagnósticas iniciais quando vocês avaliarem um paciente mais velho com um novo sintoma. É isso, gente. Estou aberto aí para vocês.